que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu, que ele testemunhou e que ele ouviu alguém testemunhando. Glória a Deus. Então o apóstolo Mateus, ele escreve um livro, esse que vai receber o seu próprio nome, primeiro livro do Novo Testamento. Pastor, por que é importante eu aprender, glória a Deus, sobre o livro de Mateus? É importante nós entendermos que é aqui que inicia uma nova história para o ser humano. Até aqui em Mateus, nós vemos Deus se relacionar, se comunicar com o seu povo através de profeta. O profeta ouvia a voz de Deus. Os meninos vão aprendendo aí, o pessoal, os irmãos e irmãs que não têm ainda o conhecimento. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Graça é poder de Deus. Conhecimento, está aqui a palavra do Senhor. Amém, igreja? Então nós aqui aprendemos. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Nós vamos ver finalizando uma era e iniciando outra. Esta era que está finalizando é uma época que nós conhecemos também como época da lei. Quando vocês ouvirem falar, pastor, o que é isso? Época da lei na Bíblia. É tudo que se refere ao Antigo Testamento, que vai de Gênesis até o livro de Malaquias, aonde nós vimos aqui no domingo, com jovens e adolescentes, nós ouvimos aqui as meninas falando a respeito dos livros do Antigo Testamento, aonde nós temos ali a Lara que ganhou e falou mais livros, falando 21 livros do Antigo Testamento, e nós temos a Caroline, que ficou quase pai das duas, falando 20 livros. É importante que vocês aprendam. E nós estamos iniciando aqui um período onde nós vamos estar ensinando um pouco mais a palavra de Deus para vocês. Verdade. Para vocês entenderem, conhecer. E o livro de Mateus, vocês estão iniciando uma nova trajetória aqui na presença de Deus, precisa aprender que até o livro de Malaquias, Deus se relacionava com o seu povo de uma maneira. A partir do livro de Mateus para frente, Deus vai se relacionar com o seu povo de uma outra forma. Pastor, até o livro de Malaquias, todo o Antigo Testamento, Deus vai se relacionar com o seu povo através dos profetas. Deus, basicamente é isso, vai falar com o povo dele através de um profeta. O profeta vai ouvir a voz de Deus e vai transmitir essa mensagem para o povo de Israel, para o povo judeu, para o povo escolhido, a nação santa, o povo escolhido de Deus. Então o profeta escuta Deus falar e transmite essa mensagem. Outra forma também, no Antigo Testamento, de Deus se relacionar com o seu povo, era através dos sacerdotes. O sacerdote, diferente do profeta, o sacerdote vai trazer para a presença de Deus, para o altar do sacrifício ali no tabernáculo, vai trazer a demanda do povo para apresentar diante de Deus os pecados da nação, os pecados individuais de cada um. O sacerdote traz para o altar e ele vai sacrificar, ele vai matar o animal. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. O sacerdote vai trazer o animal para o altar, ele vai sacrificar, e através do sangue daquele animal que foi sacrificado, o pecado do povo de Deus ele era perdoado. Amém, igreja? Amém. Então você está aprendendo que no Antigo Testamento o perdão dos pecados do povo de Israel, do povo de Deus, do povo judeu, era através do sacrifício no altar, aonde os sacerdotes eles sacrificavam. Quem está entendendo aqui, irmãos? Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês aqui qual é a diferença de profeta para sacerdote. Eu estou
explicando, eu vou falar mais uma vez para vocês guardarem em vossos corações. O profeta ouve a voz de Deus e transmite a mensagem para o povo. O sacerdote traz para o altar do sacrifício, apresentando o pecado. Então ele vai trazer para o altar a demanda do povo de Israel, vai matar o animal, através do sangue daquele animal, Deus perdoa o pecado. Glória a Deus. Foi assim que funcionou no Antigo Testamento. E a nação de Israel, era guiada por quem? Era conduzida por quem? Direcionada. Então nós vamos ver vários períodos na história de Israel, onde Deus vai levantar grandes líderes para conduzir o seu povo. Nós vamos ver Deus levantando Abraão, Deus levantando Isaac, Deus levantando Jacó, Deus levantando Moisés, Deus levantando Josué. Depois de Josué vem os períodos dos juízes que vão julgar o povo de Israel. Tem os juízes. Depois dos períodos de juízes vai vir o período dos reis. Tem glória? Glória a Deus. Eu estou fazendo um pequeno resumo aqui, porque isso demanda tempo, dedicação, se debruçar sobre a Bíblia para aprender. Então estou fazendo um pequeno resumo aqui do Antigo Testamento até chegar no livro de Mateus, o texto que acabamos de ler. Então o povo de Deus foi conduzido por grandes líderes, por juízes, por reis, por profetas, e assim foi todo o Antigo Testamento. O povo de Deus sendo guiado desta forma. Só que chega aqui o livro de Mateus, e o livro de Mateus tem uma página normalmente que divide aí a Bíblia. Não sei se é de vocês, estão em branco. Tem muitas páginas que estão em branco, dividindo aí o Antigo Testamento e o Novo. A minha, por exemplo, está com a lista dos livros do Novo Testamento. Mas muitas Bíblias têm uma página em branco, dividindo o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Pastor, o que significa essa página em branco? Que a maioria das Bíblias tem. É o período em que o próprio Deus vai silenciar. Amém, igreja? Amém. Eu queria que vocês falassem assim: o período que Deus silenciou e não falou de maneira nenhuma com o seu povo. Esse período, segundo o estudo bíblico, vai ser aproximadamente de 400 anos. Nossa, pastor, tudo isso sim, um período de aproximadamente 400 anos, não tem profecia. Deus não vai usar profeta para falar. Silenciou. O povo de Israel, o povo judeu, não vai ouvir a voz de Deus. Por quê? Simplesmente o céu se fechou. Houve o silêncio de Deus. Por quê, pastor? Houve o silêncio de Deus porque o pecado da nação estava demais. A rebeldia, a desobediência do povo de Israel, do povo judeu, o pecado estava extrapolado. Então virou-se uma rotina: peca, sacrifica, peca de novo, sacrifica, peca de novo, sacrifica. Daqui a pouco esse sacrifício já não está tendo mais o resultado. Outra coisa, nesse período de 400 anos de silêncio, Deus, ele vai olhar para a terra e vai ver a liderança. Os sacerdotes estão corrompidos. Por quê? Porque eles agora vão estar envolvidos com a liderança política da época. E é por isso que eu quero abrir um parênteses aqui. Não vou entrar nessa questão nesse momento, não cabe. Não é esse assunto que nós vamos trazer para vocês aqui hoje. Mas é importante que os irmãos entendam que há um perigo muito grande contra a igreja de Deus, a noiva do Cordeiro, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz, quando o povo de Deus se une com facções políticas da terra. Se une, faz parceria com grupos políticos que não tem temor nenhum de Deus, não tem nada com Deus, pelo contrário, a maioria deles combatem o cristianismo. Então, quando há uma aliança entre a igreja
no período da história, nós vamos ver que não deu bom, deu ruim, e muitas pessoas até perderam a vida, muitas guerras, e muitos conflitos, inclusive religiosos, por se unirem, por fazerem parceria política e religiosa. No final, muitas vezes é trágico. Inclusive, nós estamos vendo agora uma guerra que de ontem para cá está iniciando aí um bombardeio lá de Israel, lá com a nação do povo do Irã. E nós sabemos ali que o final daquilo ali é uma tragédia, né? Mas nós não vamos entrar nessa questão. Mas um dos sacerdotes, nesse período aqui, se uniu. Quem lembra quando Jesus chegou no templo? Jesus Cristo chega no templo, na igreja. O que está fazendo na igreja? Está orando na igreja? Não. Está pregando a palavra na igreja? Não. Está ensinando a palavra de Deus para a igreja? Não. O que se faz na igreja? Estão negociando. Virou um mercadão público dentro da igreja, como se fosse um mini shopping. Nego vendendo, nego comprando, e uma bagunça chocando, roubando. O que é que Jesus faz? Quem lembra da passagem bíblica? Ele pega o chicote, vira aquela mesa de cambista, e aí o pau vai descer, o chicote vai estralar. Jesus vai acabar com aquela bagunça, vai dizer: não fazei da casa do meu pai o quê? Covil de quem? Covil de ladrões. Então Jesus, ele vai entrar na história, e eu estou trazendo um resumo aqui para vocês aprenderem. As adolescentes estão aprendendo aqui, da glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Então é bom vocês guardarem esse ensinamento no coração de vocês, para vocês aprenderem. Porque às vezes a gente anda com a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, Bíblia na bolsa, no carro, né? No trabalho, na mão, debaixo do braço, mas não sabe nem o que está conduzindo, não tem conhecimento disso aqui. E é esta palavra que vai nos guiar, e esta palavra que vai nos orientar. Então, os crianças, jovens, adolescente, obreiro, irmão e irmã, precisam aprender. E aqui na terça-feira, o Espírito Santo está me conduzindo para nós trazermos aqui um ensinamento da palavra, para vocês aprenderem. E como eles vão aprender se não tiver quem ensine? Então, eu estou aqui em oração pedindo a Deus que levante aqui homens, mulheres, obreiros, pastores, líderes junto conosco, para poder ensinar a palavra de Deus. Quem está entendendo da glória a Jesus? Então, os irmãos aí com a Bíblia aberta, nós lemos em Mateus, falando do versículo, capítulo 1, versículo 18 a 25, que vai trazer aqui a narração dos fatos que aconteceram, envolvendo o quê? O nascimento de quem? De Jesus Cristo. Então, depois do tempo, creio que o Espírito Santo vai nos dar essa direção, Deus dando sabedoria para nós trazermos um ensinamento aqui para vocês do Antigo Testamento também. Mas vamos começar aqui no livro de Mateus, a nova era. Porque depois de 400 anos de silêncio, o silêncio de Deus é rompido. Pastor, quando é que Deus rompe o silêncio? Aqui, no capítulo 1 do livro de Mateus. Um anjo do Senhor, depois nós vamos ler mais para frente. O anjo do Senhor vai aparecer para quem? Para Maria primeiro. E vai dizer para Maria: Maria, és agraciada, bem-aventurada é tu, és tu entre as mulheres, porque do teu ventre vai nascer o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. O silêncio de Deus rompeu na terra, não foi através do profeta missionário russo. Deus não usou também, aleluia, um outro anjo, não. Ele enviou o próprio anjo do céu, desce aqui, para quebrar o silêncio de 400 anos. Deus fala diretamente com quem? Com Maria. Anuncia o quê? O nascimento de quem? De Jesus Cristo. Maria tem medo, fica assustada. Ali ela tem um diálogo com o anjo, diz: mas como vai ser isso? Sendo que eu nunca tive nenhum relacionamento com homem nenhum. Naquele momento ela ainda estava se preparando para o casamento com José. Ela
era noiva. Eu queria que você falasse assim: Maria era preparada. Fala, Maria era noiva. Estava se preparando para casar com José. Entenda. E nesse período de noivado, e o noivado judeu era levado muito a sério. Era como se fosse quase um contrato já pré-casamento. Então a moça, quando era noiva, quase já era casada. Então uma separação, o rompimento de um noivado, isso era um escândalo muito grande. E é por isso que o noivado, até os dias de hoje, em lugares, determinadas regiões, onde o costume judaico é praticado, a lei judaica é ensinada, ele leva muito a sério essa questão do casamento. E uma traição em noivado, numa preparação, nesse momento em que a mulher estava se preparando, a moça, a jovem, se preparando para casar, uma traição, isso poderia inclusive, levá-la à morte, a um julgamento, podendo ser apedrejada, porque isso era algo muito grave, muito grave. E quando Maria, ela se encontra grávida, e ela fala para José que está grávida, e fala tudo o que aconteceu, José não acredita. Como assim? A minha noiva, a mulher que eu vou me casar, que eu vou viver o resto da minha vida ao lado dela, minha esposa, futura esposa, ela está grávida, e me aparece uma história que é do Espírito Santo, que o Espírito de Deus te envolverá, como o anjo falou para ela, e de ti vai nascer o guia de Israel. Ele não acreditou. Ele falou: peraí, eu prefiro, para não expor Maria, porque ele amava muito Maria, José amava muito ela, e para não expor essa situação que poderia ser interpretada como uma traição, ele vai no versículo 18, aqui, vai falar a respeito desse diálogo. Eu queria ler juntamente com os irmãos. No versículo 19: então José, seu marido, olha, já trata como marido, como era justo, não queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. Olha o versículo 19. Eu queria que vocês guardassem essa palavra no coração de vocês. José, agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar no seu coração de separar de Maria. Ao invés, missionário, de expor essa gravidez, ele diz: não, é melhor eu pegar e sumir. Eu vou largar essa mulher, está grávida, deve ser de outro homem, essa história eu não estou acreditando. Eu vou sair fora, eu vou largar ela. Nesse momento, quando José coloca no coração de largar Maria, de deixar ela, aí o anjo de Deus aparece para quem? Para José. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra, verso 20, projetando, ele disse, capítulo 1 de Mateus, versículo 20: eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Espírito Santo. É do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Então, nesse momento, José vai receber de Deus uma direção. Ele vai ter uma visão através de sonho, e o anjo de Deus vai comunicar para ele. O mesmo anjo que vai comunicar Maria aparece para ele. E no versículo de número 21, ainda confirma, diz assim: ó, e dará luz ao filho, chamarás o seu nome de quem? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o 22, tudo isso aconteceu para que fosse cumprido o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que da virgem, isso é um anjo falando para José, conceberá e dará luz a um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem
pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E José era judeu, José é judeu, conhecedor das escrituras sagradas. Principalmente, o anjo vai citar aqui um dos textos do profeta Isaías, no capítulo 53, por exemplo. Quando o profeta Isaías vai dizer: e avise que concederá o filho, vai nascer o Salvador. Nós não desejávamos, não achávamos beleza nenhuma, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Aí o profeta vai dizer no capítulo 53: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então José, ele vai cair a ficha. Por quê? Porque ele conhece a palavra. Ele vai: opa, isso é uma profecia que já estava escrita através do profeta e que está se cumprindo agora em nossas vidas. E ele acalmou o seu coração. Depois que o anjo fala, verso 24: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Olha o que diz aqui: e recebeu Maria como sua mulher, sua esposa. Agora, interessante, porque tem certas linhas de entendimento, de raciocínio, de estudo, que diz que José já tinha Maria como esposa, se relacionava com ela e assim por diante. Mas eu fico com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Quem prefere ficar com a palavra de Deus? Olha o que diz a palavra. Nós já vamos finalizar aqui, porque não adianta eu estender muito o assunto, vocês não vão guardar. Então a gente nessa terça-feira vai trazer um ensinamento aqui para vocês guardar aqui no Novo Testamento, começando aqui no capítulo 1 de Mateus, que acabamos de ler, a partir do versículo 18. Olha o versículo 25 dizendo: e não a conheceu. Quem pode ler aí? Por isso que eu pedi para você deixar a Bíblia aberta. Olha o versículo 25, quem pode ler? Não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Esse não a conheceu aqui, ele está se referindo a quem? José não teve nenhum relacionamento sexual com Maria, não teve nenhuma junção, não teve contato de corpo físico, sexualmente falando, não a conheceu, não se envolveu com ela, até que nasceu quem? Jesus. Quem está entendendo agora, Jesus? É por isso que Maria é conhecida como Virgem Maria, porque ela, virgem, sem conhecer homem algum, o Espírito de Deus a envolveu e colocou a semente no seu ventre, do Salvador Jesus Cristo, para que Jesus viesse nascer, para que o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, viesse nessa terra com uma missão. Pergunta qual, pastor? A missão de resgatar o seu povo. Um povo que estava perdido, um povo que estava andando nessa terra, andando, o profeta vai dizer, como ovelha sem pastor, andando perdido. Mas Jesus veio aqui, vai nascer da Virgem Maria, ele vai iniciar a sua trajetória para cumprir com a sua missão. Mas vamos ficar por aqui. Creio que Deus vai preparar outro dia para nós continuarmos. Eu queria que vocês guardassem essa palavra no coração, vocês aprendessem. Quando alguém perguntar para vocês na escola, na casa, no trabalho, onde vocês frequentam, perguntando a respeito de Jesus, vocês vão falar, porque vocês têm o quê? Conhecimento. E muitas vezes, para ter um conhecimento desse, as pessoas fazem cursos caríssimos, cursos teológicos, por exemplo, para aprender com a Bíblia Sagrada. Muita gente não tem condições de pagar um curso de teologia e às vezes não tem esse conhecimento. Mas eu creio que o nosso Deus vai nos ajudar para que nas terças-feiras a gente aprenda com a palavra de Deus. Quem quer aprender mais com a palavra de Deus? Só quem quer aprender mais com a palavra de Deus, bate palma para Jesus. Fique esse capítulo primeiro sobre o nascimento
no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.